Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje mais uma vez para dar algumas dicas para você que está trabalhando com INSS de obras ou está precisando resolver sua pendência com a Receita Federal com relação à aferição da sua obra, que a Receita deve ter lhe mandado uma notificação e está lhe cobrando a aferição da obra, finalização da aferição da obra através do selo. E aí é importante você entender que você tem que cumprir o prazo da Receita. Se você quiser pedir uma prorrogação, lá no site do ECAC você pode pedir uma prorrogação. Geralmente eles te dão mais uns 30 dias a partir da data que você solicitar, geralmente, né? Primeira coisa que é importante você entender, para fazer a aferição, você precisa entender os processos da obra. A obra começa lá no alvará emitido pela prefeitura, ok? Se porventura o alvará não estiver aparecendo na hora que se for cadastrar o CNO da obra, você cadastra o CNO para fazer a aferição lá pelo Cero, mas tem que tomar muito cuidado com os dados. Por isso que é interessante sempre vincular ao alvará quando ele já existir, porque aí todos os dados já vêm automaticamente para o CNO e você não fica com o risco de cometer algum erro no cadastro. Então, vou mostrar para vocês uma planilha de simulação que ela vai te ajudar a entender como você pode obter desconto com fator de ajuste e vai te sugerir alguma estratégia, uma estratégia na realidade para você fazer os lançamentos, ok? É importante você entender que para você obter o desconto que a Receita te possibilita através do fator de ajuste, você troca INSS, que você vai declarar da mão de obra que trabalhou para você na obra, INSS, pelo INSS da aferição, que é feito de forma estimada, não é? É uma aferição indireta, ou seja, ele pega o valor da sua obra e estima quanto você gastou de mão de obra. Então, você está trocando a mão de obra que efetivamente trabalhou, você vai identificar o trabalhador, colocar os dados dele, pagar INSS sobre a mão de obra dele, ok? Outra questão que é muito importante, eu tenho três formas, três situações que eu vou ter redução do fator de ajuste. 50%, se minha obra for até 350 metros, eu preciso só declarar 50% da mão de obra que ele vai encontrar lá no Cero. Se a obra for acima de 350 metros, eu preciso declarar 70%, ok? Então, seria 50% de desconto ou 30%. Só que os dois outros itens que me dão possibilidade de desconto, eles fazem com que esse 50% chegue a ultrapassar até 82%, 83%, chegando até 85% no máximo, a depender de cada situação em cada região. E o de 70%, que você teria um desconto de 30% na mão de obra, você consegue ter descontos até 55%, 60%. Quais são os outros itens? Atualização monetária e a redução da mão de obra. Em vez de você declarar a mão de obra CLT, que não é comum que o dono de obra, pessoa física, contrate CLT, você contrata, você declara autônomo e MEI, e aí você sai de 36,8% para 20% de patronal. E aí, esses três itens fazem você ter um desconto máximo no fator de ajuste. É claro que existe uma diferença entre quem está fazendo a aferição atrasada, que aí vai ter um acréscimo de multa e juros, e quem está fazendo a aferição conforme o andamento da obra, que aí vai ter todos esses benefícios e não vai pagar os custos pelo atraso. Seria multa pelo atraso das declarações de mão de obra, mais as multas e juros pelo atraso do pagamento das guias, ok? Vamos olhar nossa planilha aqui, que é disponibilizada para os alunos do nosso curso de aferição, e vocês vão entender mais sobre o que eu estou falando. Se você quer aprender mais sobre aferição de obras, nós temos um curso completo de aferição, onde inclusive é disponibilizada essa planilha para os alunos, todo mês ela é atualizada e eventualmente eu faço as melhorias. Se você quiser aprender sobre a aferição do início ao fim, inclusive tendo uma hora de consultoria comigo,
é o custo de aferição completo, inclusive que você vai ter acesso à planilha que eu vou apresentar em seguida. Se você já entende de aferição, apenas está querendo aprender a lançar a mão de obra no e-social, que é onde você precisa informar a mão de obra a partir de outubro de 2021, e também orientações com relação ao período anterior, que vai a partir de setembro de 2021 para trás, que é a CFIP, é o curso de E-Social Obras. Ele não tem a planilha, ele é um curso mais resumido, é um curso mais em conta, mas ele fala só de lançamento de mão de obra no E-Social e tem também orientação com relação ao CFIP e não tem uma hora de consultoria. Mas se você é dono de obra, dono de uma obra, foi notificado, não tem tempo para fazer curso e também não tem interesse, eu faço o serviço de aferição para você e cobro sobre o valor do lucro total que você vai ter, do lucro final. Eu incluo multa, juros, tudo que tiver de custo no processo, eu cobro os honorários sobre o seu lucro final, ok? Aí é só entrar em contato, tanto para fazer curso, um dos cursos, quanto para eu fazer o processo de aferição. É só entrar em contato com a gente aqui na Staff Cursos e a gente te orienta aí com relação à inscrição nos cursos, ou se for para fazer o serviço de aferição, a gente agenda uma reunião e aí eu entendo a situação da sua obra e lá na reunião online a gente já fecha o serviço e eu já começo de imediato, ok? Então vamos lá ver nossa planilha de aferição de obras, de INSS de obras. Então, tá aqui a nossa planilha. Na realidade, a planilha ela vai te ajudar, mas você precisa preencher os dados aqui e comparar com a sua simulação no Cero, ok? Porque a planilha tem que bater com as informações do Cero, que tem as informações oficiais vindas do alvará, do CNO e do que você lançou. Aqui é uma simulação mais resumida, mas ela precisa ser feita para você ter as orientações aqui de sugestão e previsão de quanto você vai ter de economia, ok? Então vamos dizer que eu comecei uma obra em janeiro de 2023, ok? Finalizei a obra vou botar aqui em abril de 2025. Estou fazendo a aferição agora no mês 10 de 2025, ok? A obra é em São Paulo. Digamos que a minha obra tem 300 metros. Ok? Tem uma área complementar coberta de 20 metros e outra de 20 metros descoberta. Pronto. E aqui eu vou colocar o percentual de equivalência residencial unifamiliar até 1.000 metros. Vou colocar aqui residencial unifamiliar. Todas essas informações estão no Cero também, ok? E elas têm que bater com a nossa planilha. Se teve uso de concreto usinado, residencial unifamiliar. Tipo de mão de obra, alvenaria. Vou botar aqui. Para essa obra, nós temos uma previsão de INSS a pagar de R$ 37.025,77, ok? Então, é esse valor aqui que a gente vai trocar, que a gente vai lançar a mão de obra para não ter que pagar esses 37 mil que vão aparecer lá no meu Cero para aferição da obra. Importante, não transmita a DCTF da aferição, não clique em concluir e transmitir o Cero, a DCTF, antes do INSS no Cero estar zerado. Ele tem que estar zerado, todos os itens. Quando ele estiver zerado, você faz a transmissão, ok? Então, primeiro você tem que fazer todo o trabalho para atingir as regras. Quais são as regras? Preciso declarar todos os meses da obra DCTF Web. Ele não vai me exigir o primeiro e, em muitos casos, vai me exigir o último. Eu sempre falo para transmitir em todos os meses, se puder, né? E aqui nessa obra ele vai me exigir 50%, ou seja, ele encontrou um custo de mão de obra de 100 mil, eu preciso lançar um pouco mais de 50 mil, ok? E aqui a minha planilha,
ela já me sugere, ela já me sugere como que eu vou fazer esse rateio, tá vendo? Então ele pegou aqui, ó, 50% de 100 mil e fez um rateio. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Ó, fez um rateio no número de meses da minha obra. Então, eu botei lá o início da obra, janeiro de 2023, a abril de 2025, ele contou 28 meses, ele rateou os 50 mil pelos 28 meses. Mas veja que esses valores, eles têm atualização monetária. Então, eu preciso de 50 mil. Com a atualização monetária, eu vou lançar 59. Então, não preciso lançar os 50 mil, porque a atualização ela está dando 59, então eu preciso lançar menos, tá? Mas só por aqui, se você não fosse fazer uma jogada para reduzir o lançamento, para chegar no final com a atualização em 50 mil, só por aqui, mesmo você tendo 50% de desconto de RMT, é que você já teria 54, ok? Então você já teria uma economia de 20 mil reais, de 37 mil, você ia pagar apenas 16, ok? Claro, aqui nós estamos incluindo um custo que tem muitos juros, tá vendo? Aqui tem multa do INSS, tem os juros do INSS em atraso e tem as multas da declaração da GFIP ou da DCTF Web, ok? Nesse caso aqui é DCTF Web, então é R$ 100 por mês. Mas digamos que eu estou fazendo a minha obra, eu estou fazendo a minha declaração mês a mês. Então, eu venho aqui, ó, e coloco escolher não quero gerar multa de DCTF Web, ó. Não, pronto. Tirei as multas da DCTF Web. Se eu também não fosse, se eu estivesse fazendo também tudo em dia, sem atraso, eu também não teria esses valores. Vou zerar também. Então veja, ó, se eu estiver fazendo acompanhamento da minha obra mensalmente, o que era 52 virou 72%. Então vale muito a pena você começar a fazer a declaração logo no início da obra. Mesmo assim, veja que de 50 mil, com a atualização ele deu 59. Então eu ainda teria uma redução aqui, ó, 50, 306, 75. Vou ver aqui quanto que eu precisaria lançar com a atualização monetária para eu chegar nos 50 mil. Vou usar um recurso aqui que é atingir meta. Preciso chegar a 50.306,75. Qual o campo que eu preciso chegar? Opa, essa célula aqui é que eu quero que ela seja os 50 mil. Essa célula aqui, ok? E eu preciso movimentar essa célula aqui do rateio. Pronto. Então, ao invés de eu lançar 50 mil, eu lanço 42 e vou chegar nos 50 mil. Tá vendo? Então, eu cheguei a 77,10% de desconto. Então, a depender do período da obra, a depender do tempo da obra, eu vou ter percentuais que podem ultrapassar 82%. Eu já fiz aferições que deram 83%, 85%. Vai depender da localidade, vai depender do período, vai depender da situação da obra, do tipo de obra, ok? Mas a estratégia é que você coloque as informações corretas no CNO, faça a sua simulação no Cero, e aí você bota a data de aferição naquele mês que você está fazendo, ele vai te dar um valor, não faz diferença o tempo de obra, o INSS vai ser o mesmo, a diferença que tem é o mês que você está fazendo a aferição, por causa desse cara aqui, ó. Esse VAL, ele muda todo mês, esse é o percentual da construção civil, então esse é o percentual de outubro. Então, você preenche as informações corretamente, faz a simulação no Cero, confere com a sua planilha e a planilha vai te dar um norte sobre o que você fazer, ok? A qual estratégia eu devo usar
para poder obter o máximo de desconto. Se eu estiver fazendo isso mês a mês durante a minha obra, eu vou ter muito mais desconto do que quem está fazendo atrasado. Mas, mesmo assim, quem está fazendo atrasado ainda consegue, muitas vezes, mais de 50% de desconto. Ok? Precisando de ajuda, me chama aqui na Staff Cursos. Posso fazer a aferição para você. Você pode fazer um dos nossos cursos ou posso fazer uma consultoria com você para te ajudar nos seus processos, ok? Precisando, estamos aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.